Olá a todos e bem-vindos a mais este podcast. O podcast de hoje vai ser sobre os suttas do Itivuttaka. O Itivuttaka é o quarto livro do Khuddaka Nikaya, sendo que o Khuddaka Nikaya é uma coleção de suttas curtos. E o Itivuttaka consiste de 112 suttas que são divididos em 4 grupos. E essa coleção recebe esse nome da afirmação que aparece no começo de cada um dos discursos, que seria: isto foi dito pelo abençoado, em Pali, Iti Vuttam Bhagavata. Essa coleção, como conjunto, é atribuída a uma discípula leiga chamada Kujutara, que trabalhava no palácio do rei Udena de Kosambi, como criada de uma das rainhas. Como a rainha não podia sair do palácio para ouvir os discursos do Buda, Kujutara ia no lugar da rainha, memorizava aquilo que o Buda dizia e depois regressava ao palácio para ensinar a rainha e as suas damas de companhia. Pela sua dedicação, o Buda mencionou que Kujutara era a principal das suas discípulas leigas em termos de aprendizado. Ela também foi uma professora muito eficaz. Quando os apartamentos do palácio foram mais tarde consumidos num incêndio, matando a rainha e as suas acompanhantes, o Buda comentou que todas aquelas mulheres haviam realizado pelo menos o primeiro estágio da iluminação. Começando com a leitura dos suttas, o primeiro sutta que eu vou ler se chama Obstáculo da Ignorância, que seria Avidya Nivarana, em Pali. Este é o sutta número 14. Bhikkhus, eu não vejo nenhum outro obstáculo além da ignorância, devido ao qual os seres são tão obstruídos e por tanto tempo perambulam no samsara. É de fato devido à ignorância que os seres são obstruídos e por tanto tempo perambulam no samsara. Os suttas do Itivuttaka encerram sempre com alguns versos, e os versos deste sutta são os seguintes: nenhuma outra coisa existe como o obstáculo da ignorância, que tanto obstrui os seres e faz com que perambulem indefinidamente. Aqueles que abandonaram a ignorância, encontrando o caminho nessa massa de escuridão, não mais perambulam. Neles a raiz não é mais encontrada. Ignorância, que é avidya em Pali, é sinônimo de delusão, moha em Pali. E a ignorância é a principal causa de todo o mal e sofrimento no mundo, pois ela obscurece a vista dos seres e impossibilita que eles vejam a verdadeira natureza dos fenômenos. É a delusão que engana os seres, fazendo com que a vida pareça ser permanente, feliz, com substância e bela, evitando que os seres vejam que, na realidade, o que existe é a impermanência, a insatisfação e não existe um eu. A ignorância é definida como desconhecimento das 4 nobres verdades, isto é, o sofrimento, a origem do sofrimento, a cessação e o caminho para a cessação do sofrimento. O sutta seguinte também trata da ignorância e o título do sutta é Avidya. É o sutta de número 40. A ignorância, bhikkhus, precede e conduz aos estados prejudiciais. A falta de vergonha e do temor de cometer transgressões vem em seguida. O conhecimento, bhikkhus, precede e conduz aos estados benéficos. A vergonha e o temor de cometer transgressões vêm em seguida. A vergonha e temor de cometer transgressões, que é Hiri Ottappa em Pali, são chamadas de guardiãs do mundo, porque elas estão associadas com todas as ações hábeis ou benéficas. Essas emoções têm como base o conhecimento da lei de causa e efeito, ao invés do mero sentimento de culpa. Hiri, que equivale à vergonha de cometer transgressões ou o autorrespeito, é aquilo que nos refreia de cometer atos que colocariam em risco o respeito que temos por nós mesmos. Ottappa equivale ao temor de cometer transgressões,
que produzam resultados de karma desfavoráveis, ou o temor da crítica e da punição imposta por outros. Acharya Buddhaghosa ilustra a diferença entre os dois com o símile de uma barra de ferro besuntada com excremento em uma das pontas e quente como uma brasa na outra ponta. Hiri seria a repulsa em agarrar a barra pela ponta besuntada com excremento. Já Ottappa é o medo de agarrar a barra pela ponta que está em brasa. Na sequência do sutta vêm os versos: todos os destinos ruins, neste mundo e no próximo, estão enraizados na ignorância. Todos acumulações do desejo e da cobiça. Quando alguém com desejos ruins, faltando a vergonha e o temor de cometer transgressões, disso surge o mal, como destino os estados de privação. Assim, purificando a ignorância, desejo e cobiça, um bhikkhu desperta o conhecimento, dando um fim aos destinos ruins. O sutta a seguir, que se chama Sukha Sutta, o sutta número 42, o título em português seria Puras, também trata desse mesmo tema de Hiri Ottappa, da vergonha e o temor de cometer transgressões. O sutta diz: bhikkhus, essas duas condições puras protegem o mundo. Quais duas? A vergonha e o temor de cometer transgressões. Bhikkhus, se essas duas condições puras não protegerem o mundo, então não seria discernido o respeito pela mãe, ou pela tia, ou pela cunhada da mãe, ou pela esposa do mestre, ou pela esposa do pai de alguém, e assim por diante. Haveria completa promiscuidade no mundo, igual a bodes e cabras, porcos e porcas, cães e chacais. Mas, como essas duas condições puras protegem o mundo, há o discernimento do respeito pela mãe, ou pela tia, ou pela cunhada da mãe, ou pela esposa do mestre, ou pela esposa do pai de alguém, e assim por diante. O próximo sutta se chama Desana Sutta, que é ensinamento em português. É o sutta número 39. Bhikkhus, o Tathagata, um Arahant perfeitamente iluminado, tem dois ensinamentos do Dhamma dados em sequência. Quais dois? Veja o mal como mal. Esse é o primeiro ensinamento do Dhamma. Tendo visto o mal como mal, desencante-se disso, desapegue-se disso, liberte-se disso. Esse é o segundo ensinamento do Dhamma. Esses bhikkhus são os dois ensinamentos do Dhamma dados em sequência. Ou seja, a tarefa é identificar aquilo que é ruim, prejudicial, inábil. Tendo identificado isso, a tarefa é se desencantar, se desapegar, se libertar disso. E o sutta que vem a seguida dá uma indicação do que são essas coisas que são prejudiciais, inábeis e ruins. E o título do sutta é Antaramala Sutta, que é o sutta número 88, e o título em português é Contaminações Interiores. Bhikkhus, há essas contaminações interiores, inimigos interiores, adversários interiores, assassinos interiores, oponentes interiores. Quais são essas contaminações? A cobiça, bhikkhus, é uma contaminação interior, um inimigo interior, um adversário interior, um assassino interior, um oponente interior. A raiva, da mesma forma, e a delusão é uma contaminação interior, um inimigo interior, um adversário interior, um assassino interior, um oponente interior. E um trecho dos versos desse sutta diz: a cobiça causa o infortúnio, a cobiça agita a mente. As pessoas não compreendem que esse é um perigo produzido no interior. E esse é um ponto importante, ou seja, esse é um perigo produzido no interior.
Porque é muito comum que, por exemplo, no caso da raiva, as pessoas identifiquem que a raiva é causada pelos outros, por algo que vem de fora e que não vem da própria mente. Mas, na verdade, a raiva vem da própria mente, ou seja, os outros são apenas o mecanismo ou a desculpa para dar vazão àquilo que já está no interior. Portanto, é por essa razão que o Buda descreve a raiva, a cobiça e a delusão como as contaminações, os inimigos, os adversários que estão no interior. Ou seja, essas justamente são aquelas coisas que no sutta anterior foram mencionadas como aquilo que é prejudicial, aquilo que é inábil. E a primeira coisa a fazer é identificar isso. E a segunda é justamente, como dizia o sutta anterior, é se desencantar, se desapegar, se libertar disso. Os suttas que vêm a seguir são alguns suttas sobre pensamentos. E o primeiro deles é chamado Andakarana, que é o sutta número 87, cujo título em português é Confusão. O sutta diz: há esses 3 tipos de pensamento inábil que produzem confusão, produzem falta de visão, produzem falta de conhecimento, conduzem à cessação da sabedoria, contribuem para a aflição e não conduzem a nibbana. Quais 3? Pensamento imbuído de sensualidade, pensamento imbuído de má vontade e pensamento imbuído de crueldade. Estes são os 3 tipos de pensamento inábil que produzem confusão, produzem falta de visão, produzem falta de conhecimento, conduzem à cessação da sabedoria, contribuem para a aflição e não conduzem a nibbana. Já, por outro lado, existem 3 tipos de pensamento hábil, que produzem a não confusão, produzem visão, produzem conhecimento, fomentam a sabedoria, contribuem para a não aflição e conduzem a nibbana. Quais são os 3? Pensamento imbuído de renúncia, que seria justamente o oposto da sensualidade, pensamento imbuído de amor-bondade, que seria o oposto da má vontade, e o pensamento imbuído de compaixão, que seria o oposto da crueldade. Os versos desse sutta dizem: 3 pensamentos hábeis deveriam ser pensados, 3 pensamentos inábeis rejeitados. Aquele que silencia o fluxo de pensamentos, tal como a chuva deita uma nuvem de poeira, com uma mente que domou os pensamentos, aqui mesmo realiza o estado de paz. Na sequência, mais um sutta que fala sobre pensamentos, que é o Chara Sutta, que seria caminhando em português, que é o sutta número 110. Bhikkhus, se enquanto estiver caminhando um pensamento de desejo sensual, ou um pensamento de má vontade, ou um pensamento de crueldade surge num bhikkhu, e se ele tolerá-lo e não rejeitá-lo, dissipá-lo e se livrar dele, dando um fim nesse pensamento, esse bhikkhu que dessa forma está carente de ardência e não teme cometer transgressões, é chamado de constantemente preguiçoso e indolente. A mesma coisa se ele estiver em pé, sentado ou quando estiver deitado. Se surgir um pensamento de desejo sensual, má vontade ou crueldade, e se ele tolerar, se ele não rejeitar, se ele não dissipar, não se livrar, não dar um fim, então ele é chamado de constantemente preguiçoso e indolente. Mas por outro lado, se enquanto ele estiver caminhando, em pé, sentado, deitado, e surgir um pensamento de desejo sensual, ou má vontade, ou crueldade, e ele não tolerá-lo, mas rejeitar esse pensamento, dissipar e se livrar dele, dando um fim nesse pensamento, esse bhikkhu, que assim está ardente e que teme cometer transgressões, é chamado de constantemente energético e decidido. E por fim, mais um sutta sobre pensamentos, que se chama Vitakka Sutta, que é o número 38.
Aqui diz, Bhikkhus, o Tathagata, um Arahant perfeitamente iluminado, com frequência tem dois pensamentos. O pensamento de segurança para os seres e o pensamento de isolamento. O Tathagata Bhikkhus aprecia a não má vontade e se delicia com a não má vontade. Apreciando e se deliciando com a não má vontade, este pensamento ocorre com frequência. Através deste comportamento, não causa dano a ninguém, de modo algum, quer seja fraco ou forte. O Tathagata aprecia o isolamento, se delicia com o isolamento. Apreciando e se deliciando com o isolamento, este pensamento ocorre com frequência. Tudo que é prejudicial foi abandonado. Portanto, bhikkhus, eu digo que vocês devem permanecer apreciando e se deliciando com a não má vontade. Permanecendo assim, este pensamento irá ocorrer com frequência. Através deste comportamento, não causo dano a ninguém, de modo algum, quer seja fraco ou forte. Bhikkhus, vocês também devem permanecer apreciando o isolamento, se deliciando com o isolamento. Permanecendo assim, este pensamento irá ocorrer com frequência. O que é prejudicial? O que não foi abandonado? O que foi abandonado? Esse sutta menciona a não má vontade, lembrando que o oposto de má vontade seria amor-bondade. Ou seja, nesse caso do sutta nós também poderíamos substituir a não má vontade por amor-bondade. O próximo sutta, mudando um pouco de tema, se chama em português Palavras dos Devas, ou Devasada, que é o número 82. O sutta diz o seguinte: Bhikkhus entre os Devas, 3 expressões jubilosas são proclamadas de tempos em tempos em certas ocasiões. Quais 3? Na ocasião em que um jovem raspa o cabelo e a barba, veste o manto de Corocre e decide deixar a família e seguir a vida santa, nessa ocasião entre os Devas, esta expressão jubilosa é proclamada. Um nobre discípulo intenciona batalhar com Mara. Novamente, na ocasião em que um nobre discípulo permanece dedicado ao desenvolvimento dos 7 fatores da iluminação, nessa ocasião entre os Devas, esta expressão jubilosa é proclamada. Um nobre discípulo está batalhando com Mara. Novamente, bhikkhus, na ocasião em que um nobre discípulo, através do conhecimento direto aqui e agora, entra e permanece na libertação da mente e libertação através da sabedoria, que são imaculadas com a destruição de todas as impurezas, nessa ocasião, entre os Devas, esta expressão jubilosa é proclamada. Um nobre discípulo venceu a batalha com Mara. Ele esteve na frente da batalha e agora saiu vitorioso. Mudando novamente de tema, os 2 próximos suttas tratam mais ou menos do mesmo assunto e o título em português é Enganação. E são respectivamente o sutta número 35 e 36 e o título em português, em Pali, é Nakuhana. O sutta diz: Bhikkhus, esta vida santa não é vivida para enganar as pessoas, para seduzir as pessoas, para obter ganhos, honrarias e fama, nem com o pensamento que as pessoas me conheçam assim. Esta vida santa é vivida com o propósito da contenção e do abandono. Ou seja, o sutta deixa claro que o propósito do caminho budista não é acumular coisas, quer sejam coisas materiais ou até coisas intangíveis, como por exemplo honrarias e fama. Mas sim, o propósito é o abandono, a contenção e o abandono. O próximo sutta, ele tem mais ou menos o mesmo enunciado, ou seja, ele diz: esta vida santa não é vivida para enganar as pessoas, para seduzir, para obter ganhos, honrarias e fama, nem com o pensamento que as pessoas me conheçam assim. E a conclusão é onde existe a diferença em relação ao sutta anterior. A conclusão diz: esta vida santa é vivida com o propósito do conhecimento direto e da compreensão completa.
Conhecimento direto é abhijanati em Pali, e esse seria o conhecimento obtido através da experiência. Ou seja, o conhecimento dos fenômenos de acordo com o padrão estabelecido pelas 4 nobres verdades, que ocorre através da experiência direta, que seria através da meditação. Já a compreensão completa, que seria a parijanati, é justamente a culminação desse processo de conhecimento direto que vai produzir o insight, e a culminação do insight é a compreensão completa, que nada mais é do que o nível de realização do Arahata, ou seja, seria a libertação completa da mente. Então, o processo de conhecimento direto, a abhijanati, conduz a parijanati, que seria a compreensão completa. Próximo sutta, nós vamos tratar sobre amor-bondade, ou metta, que é o sutta número 22. O Buda diz: bhikkhus não temam ações meritórias. Essa é uma outra forma de descrever aquilo que é ditoso, desejável, prazeroso, afetuoso e encantador, isto é, ações meritórias. Tenho conhecimento disso através da minha própria experiência, pois tendo durante muito tempo realizado ações meritórias, durante muito tempo experimentei resultados ditosos, desejáveis, prazerosos, afetuosos e encantadores. Tendo desenvolvido uma mente com amor-bondade durante 7 anos, então, durante 7 éons de contração e expansão, eu não retornei a este mundo. Ou seja, quando ele diz eu não retornei a este mundo, significa que ele renasceu nos mundos paradisíacos dos devas por força dessa ação de amor-bondade. O sutta seguinte se chama Ambos Casos, e é Ubayata Sutta, que é o número 23. Esta qualidade, se desenvolvida e cultivada, assegura 2 tipos de benefício, nesta vida e em vidas futuras. Qual é essa qualidade? Diligência com relação a qualidades benéficas. Essa é a qualidade que, se desenvolvida e cultivada, assegura 2 tipos de benefício, nesta vida e em vidas futuras. Diligência é apamada em Pali, que também pode ser traduzido como aplicação, zelo, seriedade, e essa é uma qualidade mental que é considerada como a base para todo o progresso no caminho de prática budista. E o oposto de apamada ou diligência é justamente a negligência. Próximo sutta trata da mentira, e é o Musavada Sutta, é o número 25. O sutta diz: para a pessoa que transgride em uma coisa, eu lhes digo, não haverá nenhum mal que ela não possa cometer. Qual coisa? Dizer uma mentira de forma deliberada. A pessoa que mente, que transgride nessa única coisa, sem tomar em conta o próximo mundo, não existe mal que ela não possa cometer. O próximo sutta, que é um sutta muito bonito, é o Dana Sutta, é o sutta sobre a generosidade, que é o número 26. O Buda diz: se os seres soubessem como eu sei os resultados de dar e compartilhar, eles não comeriam sem antes ter dado, nem permitiriam que a mácula do egoísmo tome conta das suas mentes. Mesmo se fosse o seu último bocado, a sua última mordida, eles não comeriam sem ter compartido, se houvesse alguém com quem compartilhar. Mas porque os seres não sabem como eu sei os resultados de dar e compartilhar, eles comem sem ter dado. A mácula do egoísmo toma conta das suas mentes. Os versos do sutta dizem o seguinte: se os seres soubessem aquilo que o grande sábio disse, que o resultado da generosidade produz tão grande fruto, então, subjugando a mácula do egoísmo, com a mente luminosa, eles dariam no momento apropriado para os nobres, onde uma oferenda produz grandes frutos. Esse verso, ele aponta para 2 características que devem ser lembradas nessa prática de generosidade.
A primeira delas é as palavras mente luminosa, e a segunda seria dar para os nobres. Mente luminosa e os nobres apontam para a qualidade mental do doador e também a qualidade mental do receptor. Quanto mais purificada for a qualidade mental de ambos, maior é o efeito meritório de uma ação de generosidade. Mente luminosa, nesse caso, significa passada, e passada foi objeto de um ensaio que está disponível no site, e eu vou colocar o link também na página do podcast. E passada é a motivação mais elevada que um praticante de generosidade pode ter. E já os nobres seria o receptor mais puro também que pode existir. Então essa é o tipo de prática de generosidade que vai produzir o maior fruto possível. Na sequência dos versos diz o seguinte: tendo dado comida como uma oferenda para aqueles dignos de oferendas, muitos doadores, quando aqui falecem do estado humano, vão para o paraíso. Tendo ido para o paraíso, eles se regozijam, desfrutando dos prazeres sensuais. Sem egoísmo, eles participam do resultado da generosidade. Ou seja, a indicação aqui é que os frutos da generosidade são o renascimento num dos planos de paraíso, e não a libertação da mente, mas sim um renascimento favorável. Na sequência, um sutta que tem um direcionamento mais para a prática, e o título do sutta é Patisalana, que seria afastamento. É o sutta número 45. Bhikkhus permaneçam desfrutando do afastamento, permaneçam se deliciando com o afastamento, frequentem lugares vazios, dediquem-se à tranquilidade interna da mente, não negligenciem os jhanas, dotados de insight. Se vocês permanecerem desfrutando do afastamento, dedicados à tranquilidade da mente, não negligenciar os jhanas e dotados de insight, 2 benefícios podem ser esperados: completa compreensão aqui e agora, ou, se houver alguma contaminação residual, o estado de não retorno. O título desse sutta, Patisalana, que foi traduzido como afastamento, também pode ser traduzido como retirado, como solitário, como isolamento. E a descrição desse sutta é um sumário do que seria a prática budista, ou seja, desenvolver a tranquilidade da mente, desenvolver os jhanas e desenvolver o insight. E o resultado disso é a completa compreensão, que seria aquilo que nós já vimos antes, que é Parijanati, que é a realização do Arahat, ou se houver alguma contaminação residual, o estado de não retorno. O estado de não retorno é o renascimento num dos mundos dos Devas, onde ocorre a realização de Nibbana, ou seja, não retorno significa não haverá um novo renascimento no mundo dos humanos. Os versos desse sutta dizem: com a mente calma, com maestria, atenção plena, absorto em jhana, claramente vendo as coisas corretamente, sem intenção pelos prazeres sensuais, deliciando-se com a diligência, vendo o perigo na negligência, incapaz de decair, ele está próximo de Nibbana. O próximo sutta tem o título de Escapatória, que seria Nissaraniya em Pali. É o sutta número 72. O sutta diz: há essas 3 propriedades para escapar. Quais 3? Esta é a escapatória da sensualidade, a renúncia. Esta é a escapatória da forma, o sem forma. E com relação a qualquer coisa que tenha surgido, que é fabricada e com origem independente, a escapatória disso é a cessação. A renúncia, que seria a escapatória da sensualidade, significa o primeiro nível do jhana, que é justamente alcançado com o afastamento dos prazeres sensuais e das qualidades mentais não hábeis, que são os obstáculos.
Ou seja, a renúncia aos sentidos é o que conduz aos jhanas, é o que está dizendo aqui. A propriedade da forma corresponde à experiência dos 4 primeiros jhanas. E a propriedade sem forma ou imaterial corresponde à experiência das 4 realizações imateriais. Ou seja, a escapatória da experiência dos jhanas seria justamente a experiência das realizações imateriais. Já a escapatória de qualquer coisa que tenha surgido, que é fabricada com origem independente, é a cessação. Ou seja, a cessação do processo, né, da sequência da origem independente, é justamente a escapatória desse processo. O próximo sutta seria o Santatara Sutta, que é mais pacífico em português, que é o sutta número 73. E esse sutta também trata dessa questão do forma e sem forma. Então o sutta diz: Bhikkhus, o reino sem forma é mais pacífico do que o reino da forma. E a cessação é mais pacífica do que o reino sem forma. Ou seja, o que não diz aqui é que o reino da forma, ou vamos dizer, os jhanas, são mais pacíficos do que o mundo dos sentidos. E o reino das realizações imateriais é mais pacífico do que os jhanas, que é o reino da forma. E já a cessação é mais pacífica do que as realizações imateriais. A cada estado mental corresponde um mundo, ou seja, quem tem a realização dos jhanas tem a propensão, a inclinação de renascer num dos mundos em que a característica é igual à dos jhanas. Por isso que aqui o sutta fala em reino da forma e reino sem forma. É que existem vários mundos correspondentes a cada nível dos jhanas, por isso que existe essa palavra reino. Então os versos dizem: aqueles seres que alcançam o reino da forma, ou seja, aqueles seres que desenvolvem os jhanas, portanto alcançam o reino da forma, e aqueles estabelecidos no sem forma, ou seja, estabelecido dá a impressão de alguém que está, vamos dizer, talvez não seja a melhor palavra, mas preso naquilo, né? Se eles não conhecerem a cessação, regressarão para uma nova existência. Agora, o verso continua: aqueles que compreendem a forma, sem permanecer estabelecidos no sem forma, libertados através da cessação, deixam a morte para trás. Ou seja, no primeiro caso dizia alcançam o reino da forma, aqui já é compreendem a forma. E aí dizia estabelecidos no sem forma, e aqui diz sem permanecer estabelecidos no sem forma. Ou seja, a indicação clara é de desapego. Né? Então, o desapego é justamente o que conduz à libertação através da cessação. Os versos continuam: tendo tocado com o corpo mental o elemento imortal livre do apego, tendo realizado o abandono do apego, com todas as impurezas destruídas, o plenamente iluminado proclama o estado imaculado livre da tristeza. O sutta seguinte se chama perecível em português, que é o Vidura Sutta, que é o sutta número 77. O sutta diz: este corpo, bhikkhus, é perecível. A consciência está sujeita ao desaparecimento. Todos os objetos do apego são impermanentes, sofrimentos e inconstantes. Tendo compreendido o corpo como perecível e a consciência sujeita ao desaparecimento, tendo visto a insegurança nos objetos do apego, ele superou o nascimento e morte, tendo alcançado a suprema paz. Quando aqui menciona que a consciência está sujeita ao desaparecimento, nós precisamos pensar em termos da consciência nos diferentes meios dos sentidos. E na medida em que uma consciência surge num determinado meio do sentido, na sequência ela desaparece porque surge algum outro estímulo num outro meio do sentido, ou
surge um pensamento. Então a consciência em cada meio do sentido, ela surge e desaparece. Então ela está sujeita ao desaparecimento. O próximo sutta, que também tem essa abordagem com relação à prática, é o Asubha Nupassi, que seria a contemplação das coisas repulsivas, que é o sutta número 85. Essa palavra Asubha Nupassi, Asubha seria justamente as coisas repulsivas, e Anupassi seria a contemplação. Contemplação, às vezes, é uma palavra que pode causar uma certa confusão para algumas pessoas, porque não existe uma identificação muito clara de quanto de raciocínio, de análise, de pensamento está envolvido nessa prática de contemplação. Pois a palavra Anupassi ou Anupassana em Pali significa, na verdade, ver repetidas vezes ou ver a fundo. Então, o exercício de contemplação que os sutras descrevem é um exercício muito mais de ver e experienciar do que propriamente de analisar ou pensar. Não que não possa haver algum tipo de interpretação do que está acontecendo, mas a ênfase é na experiência, a ênfase é em ver. Então o sutta diz: Bhikkhus, contemplem as coisas repulsivas no corpo. Tenham a atenção plena na respiração bem estabelecida à sua frente. Permaneçam focados na impermanência de todas as formações. Pois naquele que contempla as coisas repulsivas no corpo, a obsessão com a paixão pelo sinal da beleza é abandonada. Para aquele que tem a atenção plena na respiração bem estabelecida à sua frente, pensamentos importunos e inclinações para o exterior não existem. Para aquele que permanece focado na impermanência de todas as formações, a ignorância é abandonada, o entendimento correto surge. O próximo sutta se chama Objetos de Fé, em português. Em Pali é Agapassada, é o sutta número 90. Essa palavra em Pali, Agapassada, pode ser dividida em Aga e Passada. Aga seria o mais elevado, enquanto que Passada aqui foi traduzido como fé, mas no ensaio sobre Passada, que eu já mencionei antes, e cujo link vai estar na página do podcast, essa palavra passada tem uma conotação um pouco mais complexa e ela pode ser interpretada como satisfação, como apreço intelectual, claridade de pensamentos, serenidade e confiança. Então, na verdade, é toda essa conotação mais complexa que essa palavra possui. O sutta diz: há esses 3 objetos supremos de fé. Quais 3? Entre todos os seres que possam existir, 100 patas, com 2 patas, 4 patas, muitas patas, com forma ou sem forma, perceptivos, não perceptivos, nem perceptivos, nem não perceptivos, o Tathagata, um Arahant perfeitamente iluminado, é considerado supremo. Aqueles que têm fé no iluminado, depositam fé naquilo que é supremo. E para aqueles que têm fé no que é supremo, supremo será o resultado. Entre todos os fenômenos que são condicionados ou incondicionados, o desapego é declarado como supremo dentre todos. Isto é, subjugar a presunção, remover as impurezas, remover a permanência, interromper o ciclo, destruir o desejo, desapego, cessação, nibbana. Aqueles que têm convicção no Dhamma têm convicção no Supremo, e para aqueles que têm convicção no que é supremo, supremo será o resultado. Remover a permanência, que seria alaya samugatu em Pali, alaya pode ser interpretado como moradia, residência, permanência, e no caso de aves, também é o lugar onde elas pousam. E também pode ser interpretado como sede, desejo, apego. E já samugata significa a remoção, erradicação. Ou seja, seria a erradicação como foi traduzido como permanência, ou também pode ser a erradicação, remoção da sede, desejo, apego. No Dhammacakkappavattana Sutta, que foi o primeiro discurso do Buda,
Uma das descrições da nobre verdade da cessação do sofrimento é analaya, ou seja, a mesma palavra alaya aparece aqui. E nesse caso é interpretado como nada gruda ou nada se estabelece na mente. Então, remover a permanência seria justamente remover a possibilidade de que alguma coisa se estabeleça na mente, né? E dando sequência na leitura do Sutta, entre todas as comunidades ou grupos que possam haver, a Sangha dos discípulos do Tathagata é considerada suprema, isto é, os 4 grupos dos nobres discípulos, quando tomados como pares, os 8 quando tomados como indivíduos. Aqueles que têm fé na Sangha, têm fé naquilo que é supremo, e para aqueles que têm fé no que é supremo, supremo será o resultado. Próximo sutta é um sutta bem interessante e justamente fala sobre como ver o Tathagata. E o título do sutta é A Borda do Manto, que seria Sangatikana, é o sutta número 92. O sutta diz, o Buda diz na verdade, mesmo se um bhikkhu, agarrando a borda do meu manto externo, me seguisse de perto, colocando os seus passos nas minhas pegadas, se no entanto ele for cobiçoso pelos prazeres sensuais, intenso nas paixões, com má vontade na mente, com os pensamentos corrompidos, com a atenção plena confusa, sem plena consciência, sem concentração, com a mente dispersa e as faculdades não controladas, então ele estará distante de mim e eu dele. Por que isso? Porque ele não vê o Dhamma. Não vendo o Dhamma, ele não vê a mim. Mas, mesmo se um bhikkhu estiver distante 100 léguas, se no entanto ele não for cobiçoso pelos prazeres sensuais, não for intenso nas paixões, não tiver má vontade na mente, sem os pensamentos corrompidos, com a atenção plena estabelecida, com plena consciência, com concentração, sem a mente dispersa e as faculdades controladas, então ele estará próximo a mim e eu dele. Por que isso? Porque ele vê o Dhamma e vendo o Dhamma, ele vê a mim. Os próximos suttas tratam do treinando, que seria o Seka. E o primeiro sutta é o sutta número 17. E este sutta fala justamente de qual o fator externo que é mais importante para um bhikkhu que esteja em treinamento. Então o sutta diz, com relação a fatores externos, eu não vejo nenhum outro único fator como a amizade com pessoas admiráveis, que faça tanto por um bhikkhu em treinamento que ainda não atingiu o objetivo, mas que permanece decidido a alcançar a insuperável libertação do apego. Um bhikkhu que tem amizade com pessoas admiráveis abandona o que não é hábil e desenvolve o que é hábil. Os versos do sutta dizem, um bhikkhu que tenha pessoas admiráveis como amigos, que os honra, os respeita, que faz aquilo que os amigos lhe aconselham, com atenção plena e plena consciência, realiza passo a passo a eliminação de todos os grilhões. No sutta do Samyutta Nikaya, o Upada Sutta, o Buda diz, isto é toda a vida santa, ter pessoas admiráveis como bons amigos, companheiros e camaradas. E também no Sutta do Anguttara Nikaya, o Digajana Sutta, ressalta que não se trata apenas de se associar com pessoas admiráveis, mas sim de emular as suas boas qualidades. O outro sutta que trata também do Seka, do treinando, que é o sutta número 16, fala justamente agora dos fatores internos, ou seja, nós vimos que o fator externo que mais ajuda são justamente as boas amizades, e com relação a fatores internos, o sutta diz, ou o Buda diz, eu não vejo nenhum outro único fator como a atenção com sabedoria, que faça tanto por um bhikkhu em treinamento, que ainda não atingiu o objetivo, mas que permanece decidido a alcançar
a insuperável libertação do apego. Um bhikkhu que dá atenção com sabedoria, abandona o que não é hábil e desenvolve o que é hábil. Atenção com sabedoria, que é Yoniso Manasikara em Pali, significa, um dos significados é justamente pensar em termos de relações causais e de acordo com a verdade, ou seja, encarar aquilo que é impermanente como impermanente, aquilo que é sofrimento como sofrimento e assim por diante. E nos suttas que eu vou ler em seguida, nós vamos ver um pouco mais sobre justamente o desenvolvimento dessa qualidade de atenção com sabedoria. E o próximo sutta que eu vou ler se chama Suportados por Ideias, que é o Ditthigata Sutta, que é o número 49. E o sutta diz: suportados por dois tipos de ideias, alguns seres humanos e divinos aderem, outros seres humanos e divinos se excedem, enquanto que aqueles com visão veem. E como alguns aderem, seres humanos e divinos apreciam o ser existir, se deliciam com o ser existir, estão satisfeitos com o ser existir. Quando o Dhamma é ensinado com o objetivo de cessar o ser existir, as suas mentes não se interessam por aquilo, não são acalmadas por aquilo, não se estabelecem naquilo ou se determinam por aquilo. Assim é como alguns aderem. Este seria a característica de um dos extremos que o Buda rejeitou quando ele ensinou o caminho do meio, que é a tendência em direção ao eternalismo, ou seja, que é o apego e é a apreciação, se deliciar justamente com a existência. O segundo caso é os seres que se excedem. E como eles se excedem? Então, sentindo-se horrorizados, humilhados e enojados com esse mesmo ser existir, eles desfrutam da não existência. Eles dizem: quando este eu, com a dissolução do corpo após a morte, morrer e for destruído, e não existir depois da morte, isso é a paz, isso é excelente, isso é a realidade. Assim é como alguns se excedem. Este caso é fácil de enxergar que ele cai no outro extremo, que é da aniquilação. E o terceiro caso, como a gente pode imaginar, seria o caminho do meio. Ou seja, o primeiro caso dos seres que aderem seria a tendência pelo eternalismo, o segundo dos seres que se excedem seria a tendência pela aniquilação, e o terceiro é o caminho do meio, que são aqueles que têm visão. E qual a característica desses que têm visão? É o caso em que um bhikkhu vê aquilo que veio a ser como veio a ser. Vendo aquilo que veio a ser como veio a ser, ele pratica para o desencantamento com relação àquilo que veio a ser. Desapego com relação àquilo que veio a ser, cessação com relação àquilo que veio a ser. E os versos deste sutta são os seguintes: tendo visto aquilo que veio a ser como veio a ser, superando aquilo que veio a ser, ele está libertado de acordo com a verdade, exaurindo o desejo por ser existir. Quando um bhikkhu compreende completamente aquilo que veio a ser como tal, livre do desejo por ser isto ou aquilo, com a extinção daquilo que veio a ser, ele superou o renascimento. Novamente, nós vemos aqui a compreensão completa, que seria o estágio do Arahant. E no sutta a seguir, que eu vou ler, que seria o Vedana Sutta, que seria Sensações, que é o sutta número 52, nós vamos poder ver uma aplicação prática justamente daquilo que foi descrito nesse sutta anterior, que seriam aqueles que têm visão. Ou seja, aqueles que têm visão enxergam basicamente o surgimento e a cessação, que é justamente a característica do caminho do meio, que é a condicionalidade. Então o sutta das sensações diz o seguinte: bhikkhus, há essas três sensações. Quais três?
sensações prazerosas, sensações desprazerosas, sensações nem prazerosas nem desprazerosas. Essas são as três. Os versos dizem: um discípulo do Buda, concentrado, com plena consciência e atenção plena, compreende as sensações e a origem das sensações, onde elas cessam e o caminho que conduz à sua completa destruição. Com a destruição das sensações, um bhikkhu desprovido de desejos realizou Nibbana. Ou seja, compreende as sensações e a origem das sensações é justamente o que nós vimos no sutta anterior, que ele compreende o que veio a ser como veio a ser, que é uma forma como o sutta descreve. O próximo sutta também trata deste mesmo tema, de ver claramente o processo do caminho do meio, e o sutta se chama Sabaparinya Sutta, que é o sutta número 7, e o título em português é Compreende o Todo. O sutta diz: Bhikkhus, aquele que não tem o conhecimento direto e a compreensão completa do todo, que não desapegou a sua mente disso e abandonou isso, será incapaz de dar um fim ao sofrimento. Mas aquele que tem o conhecimento direto e compreendeu completamente o todo, que desapegou a sua mente disso e abandonou isso, será capaz de dar um fim ao sofrimento. Os versos dizem: quem compreende o todo em todos os aspectos, desapegado de tudo, tendo compreendido por completo o todo, superou o sofrimento. Esse todo que é mencionado nesse sutta, de acordo com os comentários, se refere aos 5 agregados. Ou seja, o sutta diz que quem tem o conhecimento direto e a compreensão dos agregados dá um fim, será capaz de dar um fim ao sofrimento. E novamente nós vemos aqui conhecimento direto, que é abhijnati, que é compreender através da experiência, e parijnati, que é a compreensão completa, que é a realização da iluminação pelo Arahat. E agora seria o último sutta da palestra, que é a destruição das impurezas, ou Asavakaya Sutta, que é o sutta número 102. Para aquele que compreende e vê, bhikkhus, eu digo, ocorre a destruição das impurezas, não para aquele que não compreende e não vê. Como vocês podem ver, novamente existe aqui a ênfase em compreensão e visão, que é justamente o processo de insight. Dando continuidade, mas para aquele que compreende o que, vendo o que ocorre a destruição das impurezas, para aquele que compreende e vê, isto é sofrimento. Para aquele que compreende e vê, esta é a origem do sofrimento, esta é a cessação do sofrimento, e este é o caminho que conduz à cessação do sofrimento, ocorre a destruição das impurezas. Assim é, bhikkhus, para aquele que compreende e vê, ocorre a destruição das impurezas. E alguns dos versos desse sutta dizem o seguinte: certamente não pelo preguiçoso, nem pelo tolo que não compreende, será Nibbana realizado. Obrigado a todos.